Vamos fazer uma oração inicial. Santíssimo Deus, glorioso Pai, estamos gratos a Deus por estarmos aqui na sua santa presença, Senhor Jesus Cristo. Obrigado a Deus por esse dia maravilhoso, Senhor, por esse calor que o Senhor vem nos concedendo, Senhor, porque sabemos que o Senhor tem o controle do universo, Senhor. Só o Senhor Deus que tem esse poder, ó Deus, de fazer, Senhor, a terra tanto fazer calor como chover, como fazer frio, Senhor. Sabemos que esse controle, Senhor, é só nosso Deus que pode ter, Senhor, e a gente fica maravilhado por tanto poder, ó Deus. Obrigado, Senhor Jesus Cristo, por nós que estamos aqui, Senhor, por essa manhã, porque todos nós estamos com esse mesmo propósito, Senhor, de honrar, te agradar, Senhor. E por isso também lhe pedimos, Senhor, que o Senhor abençoe, Senhor, a cada um de nós, e também que o Senhor possa me abençoar, Senhor, por esse estudo que eu vou dar aqui, Senhor, que o Senhor possa estar me abençoando. Em nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Amém. A gente vai estar no livro de Efésios, capítulo 2, capítulo 2, do versículo 1 ao 10, que vamos ler. Ele lhe deu vida enquanto vocês estavam mortos em suas transgressões e pecado, nós qual vocês andaram no outro tempo e segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar e do espírito, que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles também nós todos andamos nos passados, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Erramos por naturezas filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida, juntamente com Cristo. Pela graça, vocês são salvos, e juntamente com eles nos ressuscitou, e com ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros supremas riquezas da sua graça abundante para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça vocês são salvos mediante a fé. Isto não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criado em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Então aqui nesse texto aqui do livro de Efésios, capítulo 2, aqui eu estava estudando em casa, assim, o foco que eu peguei aqui nesse estudo aqui, ele fala muito sobre a nossa situação, né? Como no mundo, né, que a gente estava morto, estava sem vida, estava tudo perdido, e agora pela graça de Cristo Jesus, temos vida em Jesus Cristo, né? Então aqui a gente podemos glorificar, né, essa riqueza que mostra no livro, que agora temos vida em Cristo Jesus. Então aqui a gente podemos focar mais nesse sentido, né? Porque no pecado estava tudo perdido, né? E estávamos mortos, e através de Cristo Jesus estamos vida, né? Que fala aqui no capítulo 2, versículo 1, aqui fala, ele lhe deu vida quanto vocês estavam mortos em suas transgressões. Então aqui ele fala, né, que ele deu vida enquanto a gente estava morto, porque todos nós estávamos perdidos, estava sem expectativa de vida, né? Você imagina a pessoa viver sem uma expectativa de vida, né? Isso aí é uma coisa muito, muito triste, né? Então aqui a gente podemos ver assim como a pessoa vai no cemitério, você vê aquele monte de sepulcro, né? Pessoas ali que já está sem vida, né? Pessoas que já estão ali mortas, né? De repente você olha do lado e vê aquele jardim florido, né? E naquele jardim tem o que? Vida, né? Então aqui a gente podemos ver, né, que todos nós estávamos assim mortos, mas em Cristo Jesus temos vida, né? Então a gente devemos dar graças a Deus, né, por essa vida que vamos ter em Jesus Cristo, né, através do sangue de Cristo Jesus, né, que ele veio para nos resgatar nesse sentido, né. Então aqui é onde o apóstolo Paulo foca muito nesses capítulo 2 de Efésios, né, para aqueles irmãos lá focar em Jesus Cristo, né, que agora em Jesus Cristo, né, temos novidade de vida e temos vida em Jesus Cristo. No versículo 2 aqui fala, nós nos quais vocês andaram no outro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar do espírito, que agora atua nos filhos da desobediência, né? Então aqui fala que nós andávamos, né, no curso deste mundo, né, que seria a tempestade, né, que domina era o maligno, né, que estava tudo perdido, mas agora nós temos vida, né, em Cristo Jesus, né?
Então aqui a gente podemos ver que a gente vivia num mundo decaído, né? No mundo de uma desobediência, né? Mas agora, em Cristo Jesus, temos esperança, né? Então a gente podemos focar, né? Que uma das coisas mais importantes que temos na vida é a esperança. Você imagina que nem eu mesmo tenho um bicho em casa, né? Mas os bichos eles vão vivendo por viver, né? Eles não têm expectativa de vida, né? Eles não sabem de nada, né? No dia de amanhã, né? Depois, eles não têm esperança de nada. Tá apenas ali vivendo por viver. Então, a gente podemos pensar, né? Que viver assim é muito triste. Agora, quando vivemos sabendo que temos uma esperança de vida em Cristo Jesus, uma vida eterna, uma vida num conforto onde que não vai ter nada de ruim, isso é uma maravilha, né? Então devemos pensar nisso, né? É onde que o apóstolo Paulo ele coloca muito, né, nessa situação aqui para a gente olhar, né, sobre isso, né? A gente podemos pensar sobre isso, né? Então aqui a gente podemos aqui aqueles que andam, né, no curso deste mundo, né, que seria no pecado, né? Segundo o processado do ar, que seria assim viver, né? Apenas nesse mundo, no mundo decaído, um mundo destruído pelo mal, né? Sabemos que não vai ter esperança nenhuma. A gente podemos pensar nisso, né? Que esperança a pessoa vai ter? Uma pessoa que vive só no pecado, né? Não pensa, não está nem aí com as coisas de Deus. Ela vai vivendo por viver e ela vai vivendo sem esperança, né? Porque uma hora ou outra, uma pessoa daquela, a partir desse mundo, onde vai estar a esperança dela? No Senhor? Não vai estar, porque nunca fez nada, né, para obedecer o Senhor e se entregar a Cristo. Então aqui a gente podemos pensar sobre isso, e o apóstolo Paulo coloca muito sobre essa situação para aquelas pessoas, né, que se entregaram a sua vida em Cristo Jesus. Então ele vai colocando isso, porque a vida daquelas pessoas mudaram, né, dali para diante, né, quando se entregaram a sua vida no Senhor, né. Então aqui no versículo 3 fala: entre eles também nós, todos andamos no passado segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e erramos por natureza do filho da ira, como também os demais. Então aqui fala, né, que as pessoas andavam, né, no caminho errado, né, nas inclinações da carne, né, que a gente pode ver que se essa pessoa andar no mundo, né, andar numa situação errada e andar na obediência da carne, ela vai andar como? Na natureza da ilha, né, das coisas ruins, né. Então essa pessoa não vai ter uma condições melhor com Cristo Jesus, né? Então a gente vê que tem que ter uma mudança de vida. Então aqui o apóstolo Paulo falou só, se você esquecer essa vida, sabendo que muitas pessoas, né, como qualquer um de nós, antes de se entregar a Cristo, muitas vezes a gente vivíamos uma vida assim, né? Uma vida, né, fazendo a vontade da carne, né? Uma vida muitas vezes fazendo aquilo que sentimos desejo, mesmo sendo errado, muitas vezes o prazer do pecado, né? Muitas vezes ela enche a pessoa, né? Porque muitas vezes a pessoa tem prazer nas coisas erradas, né? O prazer do pecado. Mas a gente vê que agora coloca nesse sentido, né? Quando a gente encontra Jesus Cristo e a gente se entrega a nossa vida a Ele, então essa vida já não pertence mais a nós, né? Então essa vida tem que ficar para trás e a gente vai ter que ter essa melhoria de vida, né? Que agora vamos ter uma vida com Cristo Jesus. Então aqui a gente podemos pensar, né? No versículo 4 aqui fala: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, né? Então aqui a gente podemos ver que tudo isso vem por causa que Deus, né? Porque Deus, ele sendo rico em misericórdia, né? Por causa do seu grande amor com que nos amou, né? Então a gente vê que tudo vem através do amor de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque a gente vê que mesmo as pessoas andando no caminho errado, como nós também, ninguém é digno desse amor de Deus, ninguém é digno de nada que vem de Deus, mas é pela misericórdia dele e pelo amor dele, né, que ele faz isso, né? Então essas coisas vêm de graça, né? Então a gente vendo que a graça de Cristo, né, o amor de Cristo, né, ela vem de graça, né, para nós. Ela não é cobrada, não é nada. Simplesmente porque o Senhor, ele se preocupa com nós e ele quer nos resgatar, né? Então aqui a gente podemos pensar sobre esse sentido, né? Podemos pensar que o caminho deste mundo é o caminho de Satanás, que conduz o pecado e a morte. Desde a primeira vez que nos separamos de Deus, né? A gente podemos pensar sobre isso, né? Então a gente podemos pensar, né, que em Isaías 59, versículo 2, fala que a mão do Senhor não está encolhida, né, para que não possa nos salvar, né? Então aqui a gente podemos ver que a mão do Senhor está sempre assim, né, estendida para nos socorrer, né, para nos salvar, né? Então aqui a gente podemos pensar que o Senhor está sempre nos querendo, né, junto com Ele, né? Então a gente podemos ver que isso significa o quê? A grandeza do amor de Deus, né? Que a sua mão está sempre estendida para nos salvar, né? Então a gente podemos ver que isso é uma coisa assim bem maravilhosa, né? E somos capazes de escapar do castigo da morte, né? Somos capazes de escapar do castigo da morte, mas por causa do quê? Por causa do amor e a graça de Deus que vem em nosso favor, né?
Sabemos que é sempre Ele dando o primeiro passo e sempre Ele querendo nos resgatar, né? Então a gente vê que mais Deus, cheio de graça e misericórdia, enviou seu Filho para sofrer o castigo da morte que nos merecíamos por nossos pecados, né? Então aqui a gente podemos ver, né, que Deus, sendo rico em misericórdia, né, Ele nos resgatou, né? Então a gente vê aqui no versículo 4, né? Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor, que nos amou, né? Então aqui a gente vê sobre essa grandeza de Deus. E no versículo 5 fala: e estando nós mortos e nossas transgressões nos deu vida juntamente com Cristo, né? Então aqui fala que estamos nós mortos, né? Todos nós estávamos mortos e agora demos vida junto com Cristo Jesus, né? Então estamos nós mortos, que fala das transgressões, que seria nosso pecado, né? Agora a gente vê que Cristo, né? Cristo, ele faz tudo para nos resgatar. A gente vê que Cristo, né? O amor dele, né? É maravilhoso em nossas vidas, né? Então é uma coisa assim que a gente podemos estar sempre olhando, né? E sempre focando isso no Senhor, né? Então a gente podemos ver que muitas vezes a pessoa serve a Deus, serve a Cristo, né, quando está tudo bem, mas quando ela está cheia de problemas, cheia de coisa assim, está te perturbando, muitas vezes ela até vai deixando de ir na igreja, vai deixando de servir a Cristo por causa daquelas coisas aqui desse mundo, né? O problema cotidiano vai se enchendo, né? Muitas vezes ela vai deixando as coisas de Deus de lado, como se Deus não estivesse olhando para ela, né? Sabemos que devemos servir a Cristo Jesus de qualquer jeito, né? Porque a situação ruim, ela vai vir de qualquer jeito. Enquanto a gente estiver vivendo aqui nesse mundo, né, a gente sabe que é um mundo decaído, né? Sabe que é um mundo cheio de coisas erradas, e a gente sempre vamos passar pelo problema. E por mais que venha a dificuldade, o nosso papel é estar sempre mostrando para Deus que a gente já está junto com Ele, né? Em qualquer situação. Né? No versículo 6 aqui fala: e juntamente com eles nos ressuscitou e com ele nos fez assentar nas regiões celestes em Cristo Jesus, né? Então aqui a gente vê, né, que juntamente com ele nos ressuscitou, né? Quando ele fala juntamente com ele que nos ressuscitou, a gente vê que Jesus Cristo, ele veio aqui nesse mundo, ele morreu por causa um de nós, né? E com seu grande poder e glória, ele ressuscitou, né? Então aqui ele fala que do mesmo jeito, nós que já estávamos mortos, a gente vamos morrer, né, através do batismo, e já vamos ressuscitar quando sair das águas, né, para ter uma vida junto com quem? Uma vida com Cristo Jesus. Então a gente vê que a nossa vida, quando se entregamos a Cristo, né, é uma novidade de vida, né, uma vida nova junto com Cristo Jesus, né. Então aqui a gente podemos pensar sobre essa grandeza, né, que fala, né, de morrer neste mundo para viver junto com Cristo Jesus. Então aqui a gente podemos pensar sobre isso, né. Que Deus, né, nosso Jesus Cristo, ele deu vida junto com ele, né, em Cristo, não, que não pertencemos mais a este mundo de pecado, mas foram ressuscitados para fazer e assentar nos lugares celestiais, né. Então aqui a gente podemos ver que Cristo, ele fez isso, né, que fala aqui no versículo 6, né, e juntamente com eles nos ressuscitou e com eles nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, né. Então a gente vê que nós, né, vamos participar dessas coisas com Cristo, né? Então a gente vamos sentar em lugares celestiais, né? Junto com Cristo Jesus, né? Então a gente vê que vai ser uma honra e glória junto com o Senhor Jesus. Então tudo isso é através, né, de viver uma vida digna junto com Cristo Jesus, né? E para a gente viver essa vida digna diante de Jesus Cristo, a gente vê que tem muito esforço, né, da parte de cada um de nós. Sabemos que é como fala, né, que a nossa vida aqui nessa terra é uma vida como se fosse uma prova, né, para ver, né, se a gente vai ser aprovado ou não diante de Deus, mas quem vai estar olhando isso é nosso Senhor Jesus Cristo. E graças a Deus por isso, né, que é Jesus Cristo, né, porque Jesus Cristo, ele é justo, ele não tem erro, né, a sua justiça é com honra, né, ele não falha. Então é uma coisa assim que vale a pena servir Jesus Cristo, nós não vamos ser julgados por pessoas humanas, né, não vamos ser julgados por irmãos em Cristo, né, vamos ser julgados por próprio Senhor Jesus Cristo. Né? Então a gente vê que vale a pena servir o Senhor Jesus Cristo por causa disso, né? Porque ele é verdadeiro e justo, né? Se realmente a pessoa servir a ele de verdade, com certeza vamos passar nessa prova, né? E para passar nessa prova aqui nesse mundo cheio de pecado, né, a gente sabemos que vamos ter a ajuda de Deus, né? Sabemos que devemos estar sempre orando, né, por nosso Senhor Jesus Cristo, né, e reconhecer, né, que ele pode nos ajudar e a gente colocar, né, sobre as nossas limitações, né, sobre a nossa fraqueza e as nossas falhas diante de Deus, né? E pedir para ele tirar essas coisas da gente, e com certeza, como fala lá em Isaías, né, que a mão dele está estendida para nos salvar, com certeza ele vai estar fazendo a sua parte, é nos ajudar, mas no sentido que a gente seja sincero com ele, né? Se a gente for sincero com Deus,
com certeza Ele não vai deixar nós no vácuo, Ele não vai deixar nós falando. Ele vai nos ajudar. Então a gente vê que isso é a grande grandeza, né, da palavra de Deus, né, e é onde que devemos pensar, né, que vale a pena servir esse Senhor Jesus Cristo, né. Devemos sempre observar essa importância de estar em Cristo Jesus, né, essa importância de estar, né, em Cristo Jesus, né, uma coisa maravilhosa, né, para receber a graça de Deus. É porque pela graça de Senhor Jesus Cristo que somos salvos, né, mediante a fé que vamos estar mostrando diante de Deus, né. É no versículo 7 que fala: Deus fez isso para mostrar nos impôs vindouro a surpresa e a riqueza da sua graça em bondade para conosco, em Cristo Jesus, né? Então a gente vê que Deus está sempre mostrando a sua graça e a sua bondade, né, em Cristo Jesus, né? Então a gente vê que Deus está sempre fazendo a sua parte, né, mostrando a sua graça, mostrando a sua bondade, mostrando a sua misericórdia. Isso significa que Deus está sempre fazendo a sua parte. Se Ele está fazendo a sua parte, a gente tem que fazer a nossa também, né? Para nos se encontrar, né? Então a gente vê que Deus, Ele está sempre fazendo a sua parte, né? Sempre sendo fiel naquilo, né, que mostra na sua palavra, né? Fala sobre a sua graça e a sua bondade conosco, né? Sabemos que não tem como explicar e como contar sobre a graça e a misericórdia de Deus na nossa vida, né? Sabemos que a gente olhar na nossa vida, nossa, é tanta coisa que passamos, né, que não sabemos contar, né? Tanta amor e misericórdia e a graça de Deus sempre nos ajudando, né? Então tem coisa que a gente nem percebemos, Ele faz e a gente nem percebe e vamos vivendo, né? Porque Cristo está sempre nos ajudando, né? Então aqui a gente podemos pensar sobre isso, né? No versículo 8 aqui: porque pela graça vocês são salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, né? Então aqui deixa bem claro, né? Porque pela graça, né? Pela graça de Deus, né, que nós somos salvos mediante a fé. E isto não vem de nós, é dom de Deus, né? Então a gente podemos ver que nós somos o quê, né? Se não é dom de nós, né? Nós fazemos nada, é dom de Deus, né? É dom da graça do Senhor Jesus Cristo. Então a gente vê assim que tudo vem pelo dom de Deus e pela graça da sua misericórdia, né? Sabemos que isso é muito importante, né? Que a graça de Deus, né? A graça de Deus exige algo de nós, fiel e obediência ao seu Filho, né? Então a gente vê que a graça de Deus exige isso de nós, né? A nossa obediência no seu Filho Jesus Cristo, né? Então a gente vê assim que é muito bom a gente receber as coisas, né? Mas na hora de ser exigido de nós, muitas vezes vamos ter dificuldade, né? Que quem fala que a graça de Deus, ela vem para nós, né? Mas só que ela vai exigir de nós que nós servimos a eles em fidelidade, né? Então a gente, quando chega na nossa parte, muitas vezes que podemos acontecer, podemos muitas vezes desagradar nosso Senhor Deus, podemos falhar, né? Sabemos que somos falhos, né? Mas a gente sabe, né, que Deus é sempre maior que nós, né? Não tem jeito, né? Ele está sempre acima, né? E devemos estar sempre buscando Ele. Então aqui a gente podemos pensar sobre essa grandeza de Deus na nossa vida, né? Então aqui a gente fala que não da obra para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele e Cristo, em Cristo Jesus, para as boas obras, a quais Deus até não preparou para que andemos nela, né? Então aqui a gente podemos pensar também sobre isso, né? Que a obra vem de Deus. Então aqui a gente podemos pensar, né, que a nossa obediência não é de acordo com as obras, mas desejamos fazer mais de acordo com as obras, do quais Deus, né, preparou para nós, né? Devemos estar sempre se preocupados, né, com as coisas de Deus, né? Sabemos que a nossa fé ela é importante diante de Deus, né? Mas devemos pensar sempre isso, né, que Deus ele está acima de tudo, né? Esse o poder da sua misericórdia tem que estar acima, né? Não devemos pensar que nós somos alguma coisa, que na verdade nós não somos nada, né? Então aqui devemos pensar sobre isso, né? Pois somos feitura dele, criado em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que desamos nela, né? Então fala aqui no versículo 10, né? Fala que nós, né, por feitura, nós somos criados por Cristo Jesus, né? Pelas suas obras, né? Então devemos pensar, né, que Cristo, ele nos criou pelas suas obras, né? E ele está acima de nós, né? Então a gente podemos pensar que nós devemos estar sempre, né, procurando lhe agradar em tudo, né? Então aqui a gente podemos pensar sempre sobre isso, né? Que a gente vê que nas Escrituras nós aprendemos sobre isso, né? Sobre as boas obras de Cristo, né? Para nós, né? E se desejamos receber a graça de Deus que está em Cristo, precisamos obedecer fielmente ao mandamento de Cristo, né? Então aqui capítulo 2, do versículo 1 até o 10,
Alguém tem algum comentário para comentar sobre esses versículos, do capítulo 2, do versículo 1 ao 10? Bom, posso fazer um comentário? Sim, fica à vontade. Eu achei interessante quando falou sobre a inclinação da carne. Sim. Quando ainda não conhecemos a Cristo, né? O Senhor nos chamou antes Sim. da fundação do mundo, mas antes de aceitarmos esse convite, a pessoa peca, e mesmo pecando, sabe dar para sua consciência do que é certo e errado, peca, aquilo traz um prazer momentâneo, e muitas das vezes, eu falo isso que aconteceu comigo, o Espírito Santo vai lá e, você fez isso de errado, né? Você fez de errado. Mas eu acredito que muitas pessoas têm sido golpeadas pelo lado bom do Espírito Santo, que você comete alguma coisa errada, o Espírito Santo vai golpear. Isso está errado, antes de conhecer. Ou mais, ou até mesmo nessa caminhada cristã mesmo, que a gente comete um pecado, a gente erra, e o Senhor vai e fala conosco, você está errado, você deve mudar isso. Eu acho interessante isso. O Espírito Santo vem falando com as pessoas bem antes mesmo, de ela se batizar, de ela aceitar o Senhor. O Senhor vai trabalhando intimamente com cada um, dentro de si, sabe? Até na sua própria consciência. Eu acredito que o Senhor vai falando. Então é esse ponto que eu gostaria de comentar. Sim, muito bem colocado. Né? A gente vê que desde o início do mundo, né, Deus sempre vem trabalhando para salvar o seu povo. A gente vê que no Velho Testamento, muitas vezes, ele chegou a destruir tudo, né, como foi Sodoma, Gomorra, e começava tudo de novo. Né? Então, quantas vezes era necessário ele destruir, acabar com tudo, ele destruía e começava a nova geração. Né? A gente vê que ele sempre escolhia, né, alguém do Velho Testamento e começava a geração através daquela pessoa. Né? Começou de Abraão, de Jacó e por aí vai. Né? Então, a gente vê que sempre ele fez isso, né? Sempre ele veio dando chance, né? Ele nunca acabou totalmente com as pessoas para que ele, né, venha dar um jeito de salvar o maior número possível, né, junto com ele, né? Então a gente podemos ver que muito bom. Versículo 9 e 10, né? Sim. Interessante. Não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Quando me vem na cabeça esse que eu entendi assim, eu lembro lá do Gênesis, né? Deus criou todas as coisas e permitiu que o homem vivesse na boa obra que Deus fez. Aqui também, depois da vinda de Cristo, é isso, porque existe um falso ensinamento, um falso entendimento do homem que eu vou servir a Deus do meu jeito, porque eu posso chegar até Deus desse jeito. E não é assim, né? Deus preparou o que é para ser feito para que a gente se aproxime dele. Ele explicou o que é para a gente fazer para a gente se aproximar dele. Arrepender do pecado, ser batizado, ter fé, confessar os pecados, etc. Né? E muitas vezes as pessoas entendem ao contrário. Né? Eu vou fazer o que eu entendo ser boa obra e com isso me aproximo de Deus. Não. Né? Ele abreviou muito o nosso trabalho. A gente não tem que descobrir qual boa obra eu posso fazer para Deus. Ele já decidiu, né? Pois somos feitura dele, criados em Cristo para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou. Hoje estarmos aqui, eu acredito que representa uma boa obra. Quando a gente se curva no quarto, de joelhos, ou sentado, deitado para orar, é uma boa obra que Deus fez. Quando entoamos louvores a Deus, como foi dito ontem até, e muitas vezes a pessoa está louvando ali, sozinho, cantando, e ela não entende que, ou não sabe, não tem consciência de que está pregando o Evangelho, né? De que está testemunhando de Deus, está amando Deus, está dizendo que Ele é o Criador, o único Salvador. Você louvando a Deus ali, satisfaz o seu coração, que honra a Deus, você está divulgando. A sua boca não se cala. Né? Aqui também que isso seja uma boa obra também. É isso. Muito obrigado. Você, bem explicado sobre isso, né? Que a gente vê que tudo vem pelo poder de Deus, né? Nós somos nada, né? Do versículo 11 até o 22, você pode ler para a gente, Everton? Portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne por mãos humanas. Naquele tempo, estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenança, para que os dois criassem em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliassem ambos em um só corpo com Deus,
por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. 17. E vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois a família de Deus. 20. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós, juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Então aqui a gente vê nesse texto que os gentios, né, e os judeus, eles são unidos, né, pela paz de Cristo, né, pela graça de Cristo Jesus. Então a gente vê assim que em Cristo Jesus não há mais separação, né? Porque a gente vê que estamos em Cristo Jesus, somos tudo unidos num só corpo, né? Então a gente vê que existiu a separação de judeus e gentios por causa da circuncisão, que os judeus eles achavam que só eles era salvo porque eles eram circuncidados, né? Mas a gente vê que agora em Cristo Jesus, tanto um como o outro, ele é unido na paz de Cristo, né? Então a gente vê que Cristo, ele uniu a todos, né? Pela sua graça e sua misericórdia, né? Então a gente vê que é isso que o apóstolo Paulo ele coloca aqui, porque a gente sabemos que naquela época não existia muito isso, né? Pessoas que eram circuncidados, né? Que eram judeus, achavam que só eles faziam parte da salvação, né? E tinham gentios que achavam que isso não era necessário, mas a gente vê que é colocado aqui que agora, né? Tanto um como o outro está na paz de Cristo, né? Aqui fala, portanto, lembre-se de nós que passado vocês eram gentio na carne, chamado incircunciso, por aquele que se intitula e circunciso, que é fiel na carne, por mão humana. Então a gente podemos pensar sobre isso, né? No versículo 12 que fala, naquele tempo vocês estavam em Cristo, separado da comunidade de Israel, estranho às alianças da promessa, não tendo a esperança em sim Deus e no mundo, né? Então a gente podemos ver, né, que você imagina, né, que seria estranho essa aliança, né? Na verdade, assim, para o gentil, né, que de repente eles não teriam Deus por causa do quê? Porque por causa da circuncisão, que muitas vezes não era circuncidado, né? Então a gente vê que essa lei aqui era muito estranha para o gentil, né? Mas a gente vê assim que pela graça de Cristo agora tanto um como outros pode ser unido em Jesus Cristo, né? Ele fala que ele é a nossa paz, né? Que a gente vê que houve esse tempo, né? Quando somente a nação de Israel, né, de acordo com a lei de Moisés, tinha acesso à promessa de Deus em seu templo, em Jerusalém. Os estrangeiros e os imundos tinham que ficar fora dos muros do templo, né? Separado, né? A gente vê que isso é muito ruim, né? Fala separado da comunidade de Israel. Estranho essas alianças, né? As pessoas, muitas vezes isso aí doía na pele, né? É do gentil, né? Veja só esse povo, né? Que acha que é salvo, que tem Deus, e a gente não, né? Então isso aí seria uma bordoada, né? A gente vê que Deus, ele não é assim, ele não faz acepção de pessoas, né? Então aqui a gente podemos ver sobre isso, né? O versículo 12 aqui fala, naquele tempo vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranho às alianças da promessa, não tendo a esperança sem Deus no mundo, né? Então aqui a gente fala sobre aquele tempo, mas a gente vê que pela graça de Cristo, a gente vê que o Senhor, ele resolveu tudo isso, né? A gente vê assim que em Cristo Deus aproximou as pessoas de dois modos, né? Importante. Primeiro, ele uniu judeus e gentios, e a outro, a um só corpo com Deus, né? Fala aqui no versículo mais, vai falar mais do versículo mais para baixo, né? Aqui no versículo 13 aqui fala, mas agora em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados pelo sangue de Cristo, né? Então a gente podemos ver que tudo isso, né, as pessoas que estavam longe do Senhor agora foi aproximado pelo quê? Pelo sangue de Cristo. A gente vê que através do sangue de Cristo que foi derramado, né? Então a gente vê que Cristo, ele conseguiu cumprir a lei, e agora Cristo, ele uniu todas as pessoas. A gente vê que o nosso Deus, né, ele é um Deus universal, né, diferente, né, não importa, né, de que país que a pessoa vive, né, todos eles podem servir a Cristo, né, que vão estar com Deus, né, se fazer a vontade dele, né. Então a gente vê que Deus, com o seu imenso poder, através da morte de Cristo, pelo seu sangue, ele uniu todas as pessoas, né, porque falamos também, se a pessoa seja por aquela negócio de circuncisão, que fazia parte da lei, mas a gente vê que Cristo que veio cumprir a lei, né, então agora Cristo resolveu tudo isso. Aqui no versículo 14 fala, porque ele é a nossa paz,
de dois povos. Ele fez um só na sua carne, derrubou a parede de separação que estava no meio da inimizade, né? Então a gente vê que Cristo, né, ele fala aqui que ele é a paz, né? Ele se tornou a paz desses povos, né, que andavam separados como se fosse um muro, né? Agora ele derrubou essa parede, né, de separação que estava no meio da inimizade, né? Agora ele uniu todo esse povo através de Cristo Jesus, né? Então a gente vê que Cristo, né, aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenança, para que dos dois crise em si mesmo uma nova humanidade, fazendo a paz, né? Então a gente vê que Cristo, na verdade, ele cumpriu a lei, né? Não que ele não aceitou a lei ou não quis, mas só ele, né, por ser santo, né, ele cumpriu a lei e agora estamos na sua graça, né? A gente vê que agora existe essa mudança, né? Graças a Deus por isso, né? Porque muitas vezes, se hoje já é difícil servir a Cristo, imagine naquela época, né? Com toda aquela lei, com tanta aquela rigidez, né? Sabemos que seria muito mais difícil, né? Seria muito mais dificuldade, né? A gente vê que agora temos mais facilidade, né? As coisas de Deus estão com mais clareza, né? E graças a Deus, né, conseguimos, né, enxergar o nosso Senhor melhor, né, através da transparência de Cristo Jesus, né? Como fala, né, nas Escrituras, que Cristo, ele é a luz do mundo, né? Então Cristo, ele veio trazer a luz, né? Ele veio trazer a paz, né? Então Cristo, ele veio clarear muitas coisas que estavam escuras, né, sobre os olhos das pessoas e sobre as mentes das pessoas que perturbavam, né, que achava muito rígido, achava muito duro, mas agora Deus veio esclarecer tudo, né? Então a gente vê que temos essa esperança, né, através do Espírito Santo de Deus também, que veio nos ajudar nessa clareza, né, do nosso Senhor Jesus Cristo, né, para que a gente não fique confuso, né? Então a gente vê que em Cristo Deus aproximou essas pessoas, né, importantes, né, do primeiro, e reúne judeus e gentios, né, em um só corpo, né? Então aqui fala também no versículo 15, né, 15 e 16, olha o versículo 16, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus por meio da cruz, e destruindo a inimizade, né? A gente vê que Deus, Jesus Cristo, ele fez isso por meio da cruz, né, através da sua morte na cruz, né? Que ele fala que ele reconciliou ambos em um só corpo com Deus por meio da cruz, destruindo a inimizade por meio deles. Então a gente vê que aqui Deus, ele acabou com essa inimizade, né? A inimizade, né, sobre muitas coisas que tinha na lei, né, que era muita coisa rígida sobre circuncisão, que era só o povo judeus, né, que tinha essas condições e outros não, mas a gente vê que pela morte de Cristo, Cristo veio se unir, né? Sabemos que muitas pessoas ainda não aceitam essa união, né? Não aceita porque muitas vezes não quer aceitar o que Cristo fez, né? Então seria o quê? Que a morte de Cristo tinha sido em vão, né? A gente sabe que a morte de Cristo, ela não foi em vão, né? A morte de Cristo, ela veio para nos salvar, né? Para unir todas as coisas, né? Então a gente devemos, quando a gente não obedece o evangelho do jeito que Cristo quer, sobre essas coisas que está aqui, muitas vezes a gente está anulando a morte de Cristo, né? Muitas vezes a pessoa acha, ainda tem que ser circuncidado, não sei o quê, né? Muitas vezes a pessoa coloca um monte de regra, e essas regras, o que ela faz, ela anula a morte de Cristo, porque Cristo, ele veio para quebrar tudo isso. Então aqui a gente podemos pensar sobre essa grandeza de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Aqui no versículo 18 que fala, porque por meio dele ambos temos acesso ao Pai em um só Espírito, né? Então aqui fala, né, podemos ver que maravilha, né? Por meio de Cristo Jesus, né, que nós devemos ter acesso ao Pai em um só Espírito. Então a gente vê que Cristo, ele veio para nos unir e fazer que nós temos acesso ao Pai, né, por meio de Jesus Cristo. Se nós temos acesso a Deus para chegar ao céu, é por meio de quem? Por meio de Jesus Cristo. A gente vê que foi tudo pela obra e pelas coisas que Cristo veio fazer aqui nessa terra, né? E graças a Deus por isso, né? Então a gente vê que esse acesso ao Pai pelo Espírito, né, em Cristo Jesus, a gente vê que não há separação de Deus, né, de suas promessas e do seu povo, né, através de Cristo Jesus, não tem separação, né? Então aqui a gente podemos pensar sobre isso. Assim vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, né? Então a gente podemos ver que agora também não somos mais do que estrangeiro e peregrino, né? Mas consideração dos santos e ambos na família de Deus. Agora nós somos tudo uma família de Cristo Jesus, né? A gente vê que a nossa família de Cristo Jesus é uma família grande, né? Então a gente fala assim que não somos mais assim, estrangeiros no sentido assim de ter aquelas dificuldades, né, que as pessoas tinham para encontrar em Cristo Jesus, né? Agora temos todo esse acesso. No versículo 20 aqui fala, edificado sobre o fundamento
dos apóstolos e os profetas, sendo ele mesmo em Cristo Jesus e pela angular nele. Então aqui a gente podemos ver sobre essa grandeza de Cristo, né? Que agora aqueles que foram reunidos com a família de Cristo estão sendo edificados com um edifício espiritual. Para Deus, o edifício está fundado no ensinamento dos apóstolos e profetas, que segue o modelo de Cristo. E Cristo, né? Sobre uma pedra angular, né? A gente vê que o fundamento nosso agora, através dos apóstolos, está em quem? Em Cristo Jesus, né? Que Cristo, ele é a pedra angular, é a pedra principal de todas as coisas que foi fundada sobre a igreja de Cristo, né? Então devemos olhar sempre para Cristo, né? E qualquer ensinamento que não se alinha com o ensinamento de Cristo e de seus apóstolos e os profetas não faz parte dos planos do edifício de Deus, né? Então devemos pensar sobre essas coisas que é colocado aqui, né? E fala aqui no versículo 22, nele também vocês estão sendo edificados junto com os outros para seres morada de Deus no Espírito, né? Então aqui deixa bem claro, né? Que nele, né, em Jesus Cristo, também em vocês estão sendo edificados, né? Junto com os outros para seres essa morada de Deus no Espírito. Então a gente podemos ver que o nosso fundamento, né, está em Cristo Jesus, através do Espírito de Deus, né? Então está tudo perfeito diante de Deus, né? Então a gente devemos aceitar tudo o que Cristo coloca aqui para nós, né? E este povo no templo de Deus, né, neste templo, né, todos estão em Cristo e têm acesso a Deus pelo Espírito de Deus, né? Então a gente podemos pensar, né, sobre essa maravilha, né, que a Paulo coloca aqui, né? Então essa coisa aqui é uma coisa assim maravilhosa, onde devemos refletir, né, sobre essas palavras aqui, né? Que tudo é por meio de Cristo Jesus, né? Então aqui, quando começa esse estudo aqui, né, que fala, né, que nós, né, estaria o quê? Morto, né? Perdido, né, sem fundamento nenhum, mas através de Cristo Jesus, pela graça e misericórdia de Cristo, temos o que? Vida. Se temos vida em Cristo Jesus, a gente vê que Ele, né, que veio resolvendo toda essa situação em favor de nós, né? Então devemos dar graças a Deus por isso, né? Graças a Deus por ter essa riqueza, né, de Deus em nossas vidas, né? Sabemos que muitas vezes a palavra de Deus é tão maravilhosa, né? Muitos estudos bons, muitas vezes a gente até encontrando muita dificuldade, né, em algumas coisas, né? Às vezes até para estudar, para ensinar aqui na frente, mas a gente vê que o importante é sempre estar insistindo em Cristo Jesus, né, e orando a Ele, e que Ele vai sempre esclarecendo as coisas para nós, né, porque a dificuldade vai sempre existir, mas a gente nunca podemos duvidar do amor de Deus, da sua misericórdia, né, e da sua graça na nossa vida, né. Então é o que o apóstolo Paulo coloca aqui nesse capítulo 2 de Efésios, né, que a graça e a misericórdia de Deus e a riqueza que está em Cristo Jesus é uma das coisas mais importantes que devemos colocar na nossa vida, né? Muitas vezes a gente ficar olhando para nós mesmos, vamos sentir compaixão e pena de nós mesmos e muitas vezes vamos ficar para trás, mas devemos olhar para Cristo, que é a nossa esperança, e está sempre procurando fazer a sua vontade, dependente de tiver dificuldade ou não, mas o importante é estar fazendo a vontade do Senhor Jesus Cristo, né? A gente podemos pensar sobre isso, né? Porque a gente vê assim que as pessoas sempre somos diferentes uma da outra. A gente vê que muitas pessoas têm bastante capacidade, né, de fazer a vontade de Deus, de ensinar e tudo mais, outros têm menos, mas isso não tem nada a ver. O importante é estar fazendo a vontade de Deus e olhar nessa riqueza de Cristo, na sua misericórdia, e fazer a vontade de Deus.